Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer um exercício, vamos dizer, bem interessante de equações diferenciais ordinárias, que assim, vai ser uma aplicação meio que de geometria, tudo que tem direito, mas é um joguinho que a gente pode fazer, mas o que eu quero muito fazer é uma videoaula de abrir-mente, é uma cheia de discussão interessante, mesmo que eu vou resolver, e o exercício já é interessante por si só, tanto pela sua natureza geométrica, quanto também a discussão proveniente dessa natureza geométrica. Então, o que está acontecendo é o seguinte: determine uma função y igual a f de x, vou botar de classe 1 a princípio, definida no intervalo i, cujo gráfico passa pelo ponto 0,5 quartos. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Então, antes de continuar, aqui temos uma função, temos o plano cartesiano, x e y. Eu quero achar uma função que o gráfico passa por esse ponto aqui, ó, 0,5 quartos, tá? Quando o y de 0 é 5 quartos. E tal que, agora que tem que tomar cuidado, para todo t maior que zero, o comprimento do gráfico de y igual a f de x, com 0 menor ou igual a x menor ou igual a t, seja igual à área do conjunto 0 menor ou igual a y menor ou igual a f de x, com 0 menor ou igual a x menor ou igual a t. Então, o que está pedindo é o seguinte. Eu pego, vamos supor, tem aqui um y, que eu estou ainda querendo achar, não sei quem é. E o que eu vou fazer é considerar x igual a t, ou seja, para cada t arbitrário, mas está fixado agora. Tá? Então, vamos apagar isso aqui para fazer pontilhadinho. O que ele está me dizendo é que o comprimento disso aqui, vamos chamar esse comprimento aqui de c de t, ele vai ser, antes de tudo, quem é o comprimento do gráfico? Isso aqui é uma fórmula, tem videoaula para isso, tá? Separado, mas eu vou ter que deixar a fórmula para vocês agora. Não vai ser deduzido isso, né? Que vai ser 1 mais f' de x, tudo isso elevado ao quadrado dx. Tá? Essa é o comprimento do gráfico de f de 0 até t. E o que ele está me dizendo que vai ser igual a isso aqui que nós estamos chamando de a de t. Quem é o a de t? É a integral de 0 até t de f de x dx. É assim que calcula a área de um conjunto com essa região. E o que ele quer dizer, dado essa informação, dada essa equação, ache uma f, pelo menos, e discuta a existência de outras soluções. Então, antes de continuar, o que a gente pode fazer? Bem, primeiramente, a gente está pedindo que o a de t seja igual a c de t. Isso aqui para todo t. Né? Para todo t real, para todo t no intervalo, o que vocês decidirem aqui. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Daqui, ele está pedindo que a integral de 0 até t de f de x dx, isso aqui vai ser igual à integral de 0 até t de raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado dx. E isso aqui para todo t. Bom, essa equação assim, do jeito que está aqui, está intratável. Então, antes de tudo, vamos voltar para uma notação nossa de EDO. Vamos chamar de y igual a f de x. E o outro ponto, que é o seguinte. Se isso aqui vale para todo t, então suas derivadas também são iguais. Então, em particular, a linha de x vai ser igual a c' de x para todo x, tá? Ou seja, a linha de t é igual a c' de t. Só que eu posso trocar o t pelo x. Por que eu estou fazendo isso? Olha, qual é a derivada disso em relação a t? A derivada pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui seria f de t. E o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui, a derivada disso aqui, basta eliminar a integral. A integral da derivada volta à função original. Isso aqui vai ser igual a 1 mais f' de t elevado ao quadrado e só. E o que eu estou dizendo para vocês é que eu não quero trabalhar com f'. Eu vou querer trabalhar com y'. Uma vez de trabalhar com y', eu vou trabalhar, por exemplo, com vamos deixar y' melhor. Y' dx. E isso aqui, deixa eu chamar de f de t, eu chamo de y de x. Tá? Ou seja, troco o t pelo x e vamos embora.
tá? Ou seja, exatamente essa conta aqui. E daqui, repara que ainda não está em equação diferencial. A equação diferencial é y', a gente tem que isolar como uma função de x e y. E aqui quem está isolado é o y, e não o y'. Então, o que eu quero dizer com isso aqui tudo, olha, nós temos que 1 mais y' elevado ao quadrado, isso aqui é igual a y elevado ao quadrado. E daqui nós temos que o y' vai ser igual a quem? Passo 1 para o outro lado, passa a raiz quadrada, e, portanto, temos esse mais ou menos aqui. E o que está acontecendo é o seguinte. Então, vamos voltar. Antes de continuar, essa aqui são minha equação. Ou seja, eu não tenho uma equação. Na verdade, eu tenho duas equações. Então, o que começa é o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos fazer aqui que é melhor. O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho que tomar uma decisão se o y', se o gráfico ele começa subindo ou ele começa descendo. Esse aqui é o caso que o y' ele é maior que zero, pelo menos localmente. E esse caso aqui é o y' menor que zero, né? Y é derivada negativa, o gráfico decresce. E o que eu estou fazendo, olha aqui, lembra que eu estou com mais ou menos, eu estou decidindo o que está sendo feito aqui. Tá? Então, ainda estou decidindo qual das duas equações que vamos ter. E lembra que ainda estamos com o PVI, y de 0 igual a 5 quartos. Tá? Tem que passar pelo ponto 0 e 5 quartos. Então, eu tenho que tomar uma decisão aqui, qual dos dois eu vou usar. E o que eu estou dizendo para vocês, eu vou deixar isso também uma parte como exercício, como discussão, mas as duas têm pelo menos uma solução. Tá? Então, tanto subindo quanto descendo, nós temos uma solução. Então, o que eu vou fazer? Para efeito de discussão, porque é mais interessante o que eu vou botar aqui, vai ser o seguinte, eu vou pegar o y' igual a menos raiz quadrada de y² menos 1. Tá? Ele é o mais interessante. E o y de 0 igual a 5 quartos. Tá? É isso que eu vou trabalhar com isso. Mas ao invés de trabalhar com isso agora, vamos dizer, é possível resolver a CDO? Você vai fazer você pode fazer variáveis separáveis, né? dy sobre raiz quadrada de y² menos 1 igual a menos dx e resolva essa integral aqui. Mas como que eu disse, essa aula vai ser mais para abrir a mente. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com essa EDO aqui, eu vou trabalhar aqui mesmo. Não tem motivo. Esse mais ou menos, ele não está me ajudando muito. Então, ao invés disso, eu vou estar com essa equação na nossa cabeça. Então, lembrando que y' de 0 é negativo. Isso aqui tem que estar na cabeça. Só que eu vou trabalhar para efeito de continha, mas vamos dizer mais bonitinho, y' elevado ao quadrado, ele é igual a y ao quadrado. E nesse caso, eu vou supor que seja C2. Tá, não é nenhum grande prejuízo nisso, dá para discutir qualitativamente se y é C1, então y na verdade é C2, mas vamos botar aqui, YC2. Por que eu quero falar YC2? Porque eu notei, aí tem que ter uma visão legal, é que eu notei que se eu derivar aqui e derivar aqui, vai ter um y' em comum. Então, vamos derivar. Então, derivando, a derivada disso em relação a x é zero. A derivada disso aqui em relação a x, como que funciona? Regra da cadeia. Primeiro eu faço o tombo, 2 vezes y' e depois eu derivo o que está dentro. Então, vezes y', isso é igual a, pelo mesmo argumento, 2 vezes y vezes y'. E, bem, esse 2 aqui corta. Vou passar esse y' para o outro lado, esse lado aqui para o outro e botar o y' em evidência, tá? Então, ó, y' vezes y' menos y, isso aqui vai ser igual a zero. Então, temos duas possibilidades, essencialmente. Tá? A gente vai fazer essa continha, aqui tem uma discussão, mas vai valer depois a discussão final. Ou y' ele é constante igual a zero, ou o y' menos y, ele é constante igual a zero.
Se o y' for constante igual a zero, então nós temos que o y ele vai ser constante. Mas se o y ele é constante, o que nós temos? Por essa equação aqui, nós temos que zero é igual a menos raiz quadrada de c ao quadrado menos 1, o que implica que c ele é igual a 1, lembrando que eu estou trabalhando com o y maior que zero. Então, está aqui. Então, c é igual a 1. Então, é só fazer essa continha, lembrando que o c é maior que zero. Então, olha só uma coisa, mais uma discussão aqui que fica interessante, que é o seguinte. E claro, esse aqui não convém, mas o que vale é que nós temos uma solução constante aqui, que é essa aqui, ó. O y igual a 1. Repara, o comprimento, acho que aqui dá para fazer de cabeça, o comprimento, sei lá, de y igual a 1, né? Esse aqui é o ponto 1. O comprimento daqui até aqui é t. E a área dessa região aqui também é t, né? Já que é base vezes altura, e tudo funciona. O problema é que não convém porque não satisfaz o PVI. Não convém. Pois o y de 0 é igual a 5 quartos. E aqui vai passar só pelo ponto 0,1. Tá, mas isso aqui é uma coisa interessante. Nós temos a solução constante como válido. O c igual a 1 é uma solução válida. Mas, enfim, vamos para cá, que aqui que está o grande jogo, né? Então, quem souber EDO de ordem 2, ótimo, já pode resolver tudo que tem direito. Mas, vamos supor que não temos a EDO de ordem 2. A gente tem que fazer o seguinte. Primeiramente, qual é a EDO que nós estamos trabalhando? É esse aqui, ó. O y' menos o y, ele é igual a 0. O y de 0, ele é igual a 5 quartos. É 5 quartos. E quem é o y'? E uma coisa que é importante, que o y' de 0, então vamos lembrar, estamos resolvendo isso aqui. Se soubermos o y de 0, tem que saber o y' de 0. Tá? Ou seja, a gente aumentou muito a equação. Vamos voltar um pouquinho. O y' de 0 é exatamente menos raiz quadrada de 25 sobre 16 menos 1. E isso aqui é igual a menos raiz quadrada de 9 sobre 16, que é igual a menos 3 quartos. Tá? Então, olha só que maravilha. Então, vamos resolver essa equação aqui. Bom, como eu disse, eu vou supor que não sabemos EDO. De ordem 2, não temos como achar solução geral, não vou discutir nada. Então, vamos ter que usar truque. Você vai ter que usar truque, como eu disse, isso aqui eu não espero que alguém faça, um estudante, mas eu acho legal dizer. Como eu disse, é uma aula mais para abrir mente. Então, como que a gente faz? Olha, um grande truque é o seguinte. Eu subtraio y' e somo y' e depois volto aqui ao original. Ou seja, essa equação aqui é igual a essa. E o que eu vou fazer? Eu vou botar um parênteses aqui e vou fazer essa mudança de variáveis aqui, ó. z é igual a y' menos y, o que implica que z' ele é igual a y' menos y', né? Deriva isso aqui, deriva isso aqui. E, portanto, nós temos o seguinte, z' mais z, isso aqui é igual a 0. E lembra, a gente está com PVI. Qual é o PVI que nós temos? Quem é o z de 0? O z de 0 é o seguinte, é o y' menos y. Y' de 0 é menos 3 quartos. O y de 0 é 5 quartos. Então, isso aqui é igual a menos 2. E essa equação a gente sabe resolver, já está bastante, mas já vou escrever isso aqui, ó. Eu sei que o z ele é c vezes exponencial de menos x, para algum c. E como z de 0 é igual a menos 2, nós temos que o z ele é menos 2 vezes exponencial de menos x. Tá, isso aqui eu deixo como exercício, já uma coisa de variáveis separáveis, EDO de ordem 1, ou também se pode fazer com fator integrante, que é o jeito que eu mais gosto de fazer, porque é uma EDO linear também. Então, nós temos
essa expressão aqui, tá? Quem quiser, multiplica essa equação toda com o exponencial de x e vamos embora. Tá? Faz fator integrante. Então, olha só, nós temos que z ele é igual a 2 vezes exponencial de menos x. Então, então novamente, o que nós temos? O y' menos y, ele é igual a menos 2 vezes exponencial de menos x. E nós temos que o y de zero ele é igual a 5 quartos. E vamos ter que resolver de novo isso aqui. Como que a gente faz agora? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por exponencial de menos x. Tá? Ou seja, uma EDO linear não homogênea. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por um fator integrante. Então, nós temos o seguinte. Exponencial de x menos y, linha. Isso aqui é igual a derivada do primeiro, derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, mais exponencial de menos x vezes y. Né? A derivada disso é menos exponencial de menos x. E isso aqui tudo vai ser igual a menos 2 vezes exponencial de menos 2x. Tá? Então, repara que aqui, ó, se eu botar o exponencial de menos x em evidência, foi para isso que eu multipliquei pelo fator integrante, dá exatamente y' menos y multiplicado por exponencial de menos x. E quanto dá isso? Olha, daqui nós temos que exponencial de menos x vezes y, ele é igual a quem? Agora a gente deriva isso aqui, integra, né? Ao integrar, é exatamente exponencial de menos 2x mais alguma constante. Tá? Integrei ambos os lados. Integrei aqui e integrei aqui. Tá? Como sempre, resolvemos em EDO linear. E daqui, o que nós temos? Nós temos que o y ele é igual a exponencial de menos x mais c vezes exponencial de x. Tá? Foi essa continha. E daqui nós temos que, vamos achar o c. 5 quartos, isso aqui é igual ao y de zero, que é igual a 1 mais c. E daqui nós temos que c ele é igual a 1 quarto. Então, essa aqui que ficou bem legalzinho. Então, olha só onde a gente conclui. Ó. Concluímos que o y de x ele é igual a exponencial de menos x mais exponencial de x dividido por 4. Isso aqui é uma solução. Isso aqui é bem bonito. Então, primeiramente, como eu disse, vai ter uma discussão longa sobre a existência de outras soluções ou não. Tá? Então, como eu disse, isso aqui foi para abrir a mente. Resolvi de jeito, vamos dizer, não muito tradicional, né, de como resolver equações lineares de ordem 2, tudo que tem direito. Eu estou ainda em EDO linear de ordem 1. Repara que sempre fiquei tomando cuidado com os PVIs e, vamos dizer, achei essa solução que, a princípio, quando a gente olha, parece que é única, né? Não é. Essa é uma, assim, única, sim, por exemplo, o que eu quero dizer de única tá aqui, ó. Eu decidi se eu ia descer, subir ou descer. Tá bom, se eu subir é uma solução, se eu descer também é uma solução. A pergunta é a única se eu for descer? Tá? Ou seja, só existe uma solução? E o que eu estou querendo dizer para vocês é que não, existe várias. E o motivo disso está relacionado muitas vezes com colagem. Porque, por exemplo, quando aqui fica claro, principalmente quando vai fazer variáveis separáveis, não fica tão claro, mas eu fiz essa separação aqui, ó. O que pode acontecer é que, assim, claro, se os números forem reais, isso aqui vale. Mas se os números não forem reais, ou seja, se seja um conjunto de funções, isso aqui não é verdadeiro. Tá? Porque pode acontecer de o y aqui ser diferente de zero por um longo tempo, e aqui ser zero, pode acontecer, mas em algum momento isso aqui parar de ser... Quando isso aqui for zero, isso aqui parar de ser zero. Pode fazer essa rotatividade. Então, antes de tudo, vamos continuar a ideia. A ideia vai ser o seguinte. Então, antes de continuar as contas, e eu vou explicar que é isso que vai acontecer, que vai ser o seguinte. Então, vamos lembrar que estamos nessa equação aqui, ó. 1 mais y'
elevado ao quadrado igual a y ao quadrado. Em particular, eu sei que o y ele é sempre maior ou igual a 1. Então, eu vou ter sempre, vamos dizer, uma assíntota aqui. Essa assíntota é importante. Y igual a 1. E eu comecei aqui em cima, no 0,5/4. Esse aqui é o 5/4, tá? Que é maior que 1. Tá fora de escala. E eu comecei descendo. E eu não sei como que vai descer. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Vamos supor que desça bonitão até um certo ponto aqui, ó. Vamos supor que desça até aqui. Tá, então eu estou dizendo que a área dessa figura é igual ao comprimento disso aqui, dessa partezinha branca. O que eu estou dizendo para vocês é que tem duas opções possíveis. Aqui eu vou ter uma EDO. Tá? Aqui eu também vou ter uma EDO. Vamos supor que aqui é um ponto fixado. Eu vou chutar um número 1, vamos dizer aqui. Depois a gente acha esse ponto. Então lembra que nós temos essa equação aqui, ó. Ela, vamos dizer assim, tem direito a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos y². Em que uma das soluções, vamos dizer assim, y igual a constante, é uma solução. Tá? Isso que a gente conseguiu provar. Ou seja, se aqui, agora, assim, achei essa solução, esquece isso aqui. Vamos supor que agora eu queira resolver essa PVI aqui, ó. 1 mais y' elevado ao quadrado igual a y². E y de 0 igual a 1. Desculpa, y de 0 não. Vamos chamar esse ponto aqui. É que eu não gosto de botar em precisão. Vamos chamar esse ponto aqui de K. Que eu vou ter que achar. Tá bom? Eu vou achar esse ponto. Mas o y de K, ele seja igual a 1. O que eu estou dizendo para vocês é que eu vou ter duas soluções. Uma delas é a constante igual a 1. E a outra delas é que como eu disse, vai ter duas equações diferenciais sempre. A outra delas vai subir. E uma que vai subir é exatamente essa, que vai subir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos, antes de tudo, achar esse ponto K aqui. Vamos achar esse valor de K. Tem várias maneiras de achar. Como eu disse, vou querer ser criativo. Como que eu vou ser criativo? Eu vou fazer o seguinte. Esse ponto aqui, se existir, ele é ponto de mínimo. Tá? Ele vai descer, eu tenho que derivar igual a 0. Então, o que eu estou dizendo para vocês, ó, quanto é y', o y', ele vai ser igual a menos exponencial de menos x, mais exponencial de x sobre 4. Tá? Deriva isso aqui, regra da cadeia, e deriva isso aqui. O que eu estou querendo fazer é achar um ponto crítico, achar que isso aqui é igual a 0. Mas por que eu quis fazer isso? Ó, vou passar isso aqui para o outro lado. Exponencial de x sobre 4 é igual a 1 sobre exponencial de x, né? Que é igual a exponencial de menos x. Tá? Então, deixa eu passar isso aqui para o outro lado. Então, vai dar exponencial de menos x. E eu vou espertamente chamar de 1 sobre exponencial de x nesse caso. Então, o que acontece? Olha, multiplica para lá e para cá. Exponencial de 2x, ele é igual a 4. Jogo o ln. 2x vezes ln de e é igual a ln de 4, tá? Então, o que eu fiz é aplico o ln. Eu nunca decoro que se é igual a isso, então eu sempre me confundo com os logaritmos aqui. Então, o que acontece é que x, isso aqui é 1, né? X é igual a ln de 4 sobre 2. Tá? Então, e o que eu estou dizendo para vocês é que o y de ln de 4 sobre 2, vou deixar claro que é 1. Tá? Motivo disso. Como eu disse, eu vou querer ser criativo. Y' é igual a 0 se somente c, y é igual a 1. Tá? Ou seja, vou melhorar aqui. O y' de qualquer número aqui, de k, é igual a 0 se e somente se o y de k ele é igual a 1. Tá? Porque se isso aqui é 0, isso aqui é 1. Se isso aqui é 1, é porque isso aqui é 0. Essa é a equação que estamos fazendo. E eu preferi derivar igualar a 0 porque as contas saem um pouquinho mais amigáveis. Igualar isso aqui é igual a 1 vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, nós temos essa expressão aqui. Ó. Y de ln de 4 sobre 2 é igual a 1. Ou, se preferir, dá para fazer essa continha também. Ó.
y de ln de 2 é igual a 1, né? Que o ln de 4 vamos botar aqui um lambda, né? Isso aqui é igual a ln de 4 elevado a lambda, só que o lambda ele é igual a 1 meio. Então, é ln de 2. Tá, então finalmente eu achei esse k. Esse k é exatamente ln de 2. E, portanto, pela discussão anterior, temos pelo menos duas soluções. Finalmente, eu disse que duas, mas eu falei que eu ia discutir se tinha mais. Então aí que entra a parte mais legalzinha ainda, que é o seguinte. Quem disse que eu tenho que decidir se eu vou subir aqui ou não? Eu posso fazer isso aqui, ó. O que eu posso fazer é isso aqui. Ele começa descendo, ele toca aqui. Aqui, como eu disse, eu resolvo ficar constante, tá? Vai ser a mesma área. Tá? Eu vou deixar como exercício aqui, ó, por exemplo, a área daqui é igual ao comprimento daqui, e a área dessa região é igual ao comprimento dessa região. Então, a área de tudo é igual ao comprimento de tudo. Tá aqui, tudo bem. Daqui, o que eu vou fazer? Eu decido, agora sim, subir. Eu posso fazer isso também. Isso aqui é uma outra solução. Então, isso aqui, como eu disse, isso aqui é o esse aqui é o ln de 2 que a gente calculou, e isso aqui é qualquer T1 que eu decidi. Falar, eu quero do ln de sobre 2 até um T1, eu decidi uma solução. E, portanto, o que eu quero passar para vocês é que, e detalhe, essa solução que está aqui, vamos dizer, ela vai ser paralela a essa solução, tá? Essas duas soluções aqui, uma paralela à outra, vai ter que ser uma translação horizontal de gráficos. Tá, mas aí eu não vou querer fazer essa expressão aqui não, mas é alguma coisa próximo disso aqui em algum sentido. Tá? É multiplicar por exponencial de x menos t1 e assim vai continuando. Mas o que eu quero dizer é que há infinitas soluções. Por isso que eu disse que essa discussão é interessante. E há infinitas soluções. Outro ponto, ainda que eu vou falar, né, tem muita discussão disso aqui, por isso que eu gosto desse tipo de aula, que é o seguinte, a gente tem, lá no início, a equação que a gente trabalhou foi essa aqui, ó. A integral de 0 até x de f de t, de 0 até t de f de x dx, isso aqui era igual à integral de 0 até t da raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado. Apesar de eu não ter dito, a função, todas essas funções aqui é classe 1, tá? O gráfico não tem bico. Tá? É importante dizer isso, que a derivada já é zero, depois sobe, ponto de mínimo. É f' dx. Então, a equação original era essa. Essa equação ela é chamada equação integral. Tá? Em outras palavras, eu não preciso, eu posso, se eu tirasse a hipótese de função ser de classe 1, eu podia exigir que meu gráfico tenha bico. Então, em outras palavras, pode acontecer o seguinte, isso aqui também é uma solução. Tá? Porque eu ia pedir gráfico sem bico, né? Aqui eu comecei aqui, vamos supor que eu resolvi subir. Ao subir, eu vou ter uma outra PVI, eu posso decidir descer. Ao descer aqui, eu posso decidir a qualquer momento, vamos dizer assim, a subir de novo. E aqui eu posso descer até chegar no y aqui e ficar depois constante. Depois decidir subir. Depois decidir descer. Isso aqui é possível também. Então, lembra que em cada ponto eu sempre tenho duas EDOs. Uma delas, ou o gráfico sobe, ou outra delas, o gráfico desce. Então, assim, eu posso tirando a exigência de ser 1. Como eu disse, depende do seu problema,
É um problema geométrico, vamos dizer, infinitas soluções, acho que é ótimo para engenharia, vamos dizer assim. E exige pouco pré-requisito, mas tem uma discussão muito ampla sobre isso. É isso que eu ia passar para vocês. Isso aqui é uma aula. Muitas vezes eu dou presencial aqui no ITA. E que eu acho que fomenta muita discussão. Pelo menos para entender o que está acontecendo, o buraco que, vamos dizer, se mete, vamos dizer assim, quando a gente discute qualitativamente EDO. Tá? Eu gosto desse exercício. Eu acho bonitinho ele. Tá bom? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.